disponibilizar essas lives para quem não pôde participar nesse momento, né, para poder assistir. E aí eu deixo agora a palavra com o professor Ricardo para conduzir essa conversa com vocês, tá bom? Legal, obrigado, viu, professora Maria de Souza Rossi. E eu queria conhecer vocês, saber quem está conosco e também se vocês têm que tipo de vínculo que vocês têm com a escola, se vocês são alunos da área da saúde, se temos algum aluno da área do direito, porque houve uma divulgação também para o pessoal do direito, e esse perfil me ajuda a dar as devidas ênfases, né, da nossa fala, para melhor atender as expectativas de vocês. Alguém gostaria de falar? Tem um pessoal que está entrando aqui no chat, eu acho. Eu sou a Rosa do Direito. A Rosa é minha aluna. Legal. Kelly também, minha aluna. Bom dia, professor. Minha aluna. Eliane, minha aluna. Que legal. Bom dia, professor. Gostaria de falar sobre vícios e Edbitol. Brincadeira. Brincadeira, professor. É o Hector. Uma invasão do direito professor. Aqui. Bom dia, Tamires do Direito, invadindo aqui. Todo mundo do Direito aqui. Que legal. Fico feliz de vocês estarem aqui presentes, prestigiando. Rubens também. Excelente. Muito bom. Bom, vamos começar, né? Lídia também está ingressando. Vamos começar, né, professora? Podemos, né? Sim, podemos, prof. Então, tá bom. Bom, pessoal, a ideia é falar do direito do trabalho nesse momento, né, de pandemia. Mas antes de falar do direito do trabalho, né, e da pandemia, eu pensei muito em alunos da saúde, então eu quis trazer inicialmente uma espécie de introdução sobre o direito do trabalho, né, em que consiste o direito do trabalho. Por quê? Porque a gente precisa distinguir o direito do trabalho das demais áreas do direito para entender como funciona a lógica de proteção das relações trabalhistas, né? E a gente vai ter que entender o direito do trabalho como um fenômeno da modernidade. O direito do trabalho ele nasce a partir da Revolução Industrial, da mecanização da atividade, né? É uma nova forma de organização da atividade econômica. É nesse momento que surgem as fábricas, que surgem as empresas. É nesse momento também que ocorre a abolição da escravatura. Então, muda a força, né, do trabalho, que até então havia supressão de liberdade, agora existe a liberdade, mas existe uma liberdade combinada agora com uma revolução científica, uma revolução industrial, que nos dá o fenômeno da subordinação trabalhista, e era uma mão de obra desqualificada para essa nova forma de trabalho industrial. Isso criava uma assimetria entre as partes, entre empregadores e empregados. Você tem também um outro fenômeno importante nesse momento. Eu estou falando aqui de século XIX, né, pessoal? Estou falando aqui de segunda metade do século XIX. Nós vamos perceber também um êxodo rural. As pessoas saíam das regiões rurais e fugiam da fome, da miséria, da falta de recursos, e iam, então, buscar o sonho nas cidades, que não estavam formadas ainda. O que nós tínhamos era uma concentração de pessoas, e essa concentração desorganizada, inclusive, trazia problemas de saúde, sobretudo, né? Problemas aí, a gente vai ter aí aquela situação das pestes, a situação das grandes doenças, né, epidemiológicas, que surgem a partir desse contexto da formação de cidades, precariedade, né, insalubridade das condições de vida na cidade. Então, veja, o direito do trabalho ele é uma reação a uma espécie de, eu diria, explosão, né, de mudanças de fenômenos que são jurídicos, que são econômicos, que são sociais, que são políticos. E aí, olhando especificamente, né, para o contrato de trabalho, a gente vai perceber o quê? Não existia um contrato de trabalho. O que nós tínhamos era um contrato de prestação de serviços que vinha regulado, que seguia as regras do direito civil, que até então era o direito privado conhecido, que tratava as pessoas como iguais, mas elas não estavam numa situação de fato de igualdade. Então havia um problema muito grave de poder de barganha entre empregadores e empregados, né, os então empregados. E aí a remuneração era muito baixa, as jornadas elas eram extenuantes, jornadas de 14, 16 horas, o trabalho não era seguro, acidentados, né, pessoas que perdiam partes do corpo, ou então que perdiam a saúde, de modo geral, ou que morriam, né,
essas pessoas que eram acidentadas, elas eram refugadas, elas simplesmente não tinham proteção. Crianças e mulheres, por serem, né, do ponto de vista físico, né, de força, terem menos força muscular que homens, elas eram contratadas a remunerações ainda mais baixas, né? E você tem as situações de crianças aí que trabalhavam 15, 16 horas, mulheres, gestantes trabalhando, pessoas tendo abortos, né, no próprio ambiente de trabalho. A situação era degradante, né? E não havia leis, não havia uma proteção que tratasse, que regulasse, que previsse essas novas formas de trabalho, né, reconhecessem essa situação de exploração e repusesse, então, essa assimetria entre as partes. Então, o direito do trabalho ele nasce de forma reativa. E é interessante que ele nasce coletivo. As pessoas percebem que individualmente elas não conseguiam negociar melhores condições. Elas simplesmente dependiam do trabalho para viver, para sobreviver. Então, elas se organizam coletivamente e a gente tem uma grande influência da imigração, dos fluxos imigratórios italianos, alemães, que vinham com outras ideias, né, do sindicalismo europeu. Então, aos poucos, os operários começaram a se organizar em torno de associações, né, e essas associações, então, originam os chamados sindicatos, que a gente conhece hoje, né, e aí elas passam a reivindicar coletivamente, né, as novas condições de trabalho, e aí surge a greve, surge o contrato coletivo de trabalho, surgem os acordos coletivos de trabalho, surgem as convenções coletivas de trabalho. Então, o direito do trabalho é interessante. Hoje você tem uma abordagem coletiva e individual, mas ele começa coletivo. O direito do trabalho também nasce muito negociado. As primeiras regras trabalhistas não vêm da lei, não vêm do Estado, elas vêm do contrato e dos contratos coletivos, né, dos instrumentos de negociação coletiva. Depois, no segundo momento, que os trabalhadores percebem que não basta negociar, não basta se organizar associativamente, eles também tinham que ocupar, né, as funções políticas do Estado. Então, nascem os partidos com plataforma trabalhista. Nasce, por exemplo, o PTB, que é um antigo partido no Brasil, que tem como objetivo criar um conjunto de legislação trabalhista para proteger os empregados. E aí as primeiras leis trabalhistas começam a surgir, mas de maneira muito esparsa, e de atuação muito localizada. Então, você tem, por exemplo, já em 1891, logo, né, no ano da primeira Constituição Republicana, um decreto que proíbe trabalhos de menores de 12 anos no Rio de Janeiro. Veja, só na capital você tinha essa proteção, não no país todo. Você tem lá em 1907, por exemplo, né, a primeira autorização, né, do Estado para a formação de sindicatos, apenas sindicatos urbanos, apenas de profissionais liberais e algumas cooperativas. Então, você começa a perceber os primeiros avanços legais depois já de uma discussão, de um desenvolvimento do direito negociado. A gente vai ver, por exemplo, em 1911, né, uma fixação de trabalho, de jornada para os comerciários do Rio de Janeiro. Apenas os comerciários da capital. Né? E aí, em 1919, eu estou pegando alguns exemplos, um reconhecimento aqui do direito às indenizações, né, por acidentes de trabalho. Até então, acidentes de trabalho não eram indenizados, pessoal. Então, veja, a gente vai perceber toda essa evolução, eu acho importante mencioná-la, né, para marcar por que o direito do trabalho ele se destaca do direito privado, do direito civil, do direito que nós conhecemos lá nos contratos civis. Agora, interessante que o direito do trabalho ele não só protege as relações oriundas do contrato de trabalho, como que o trabalhador trabalha, né, em troca de salário, então ele a proteção ao salário. Eu vou à Justiça do Trabalho porque o meu salário não foi pago, porque as minhas horas extras não foram pagas, porque os meus direitos indenizatórios não foram pagos. Na realidade, o direito do trabalho ele avança para proteger também os chamados direitos conexos ao contrato de trabalho. Eu estou trabalhando e no contrato de trabalho, no curso, né, de uma relação trabalhista, no curso de um desenvolvimento aí de anos trabalhando para um determinado empregador, eu adquiro, por exemplo, uma doença em razão do trabalho. Então, surgem, né, como efeito conexo do contrato de trabalho, o direito às indenizações trabalhistas por danos materiais e por danos morais. Né? E aí, veja, até antes mesmo desse problema da pandemia, né, essa situação ela já vinha se desenvolvendo ao longo dos anos. E o que me chama a atenção, e seria a nossa ênfase, né, no dia de hoje, é que quando o assunto direito ocupacional do trabalho, né, doenças e acidentes de trabalho, não são os fatores químicos, não são os fatores físicos, biológicos, o ruído, o calor, a radiação, a umidade, que tem sido o grande problema, né, no direito do trabalho em matéria de acidentes e doenças trabalhistas. Isso ainda existe, mas
eu diria que o grande fenômeno, né, a grande crescente, ela está, né, nos chamados transtornos mentais, né? E, assim, quando a gente ouve falar que depressão é o mal do século, isso está muito bem representado nas relações trabalhistas. As chamadas doenças psicossomáticas que estão sendo, né, geradas e estão sendo, eu diria, até mesmo aceleradas, né, se tornado mais graves, né, em razão do trabalho, né? E, assim, o meu objetivo não é entrar em questões conceituais, né, porque eles são melhores discutidos até mesmo pelos profissionais da saúde. Mas o meu objetivo aqui seria apenas relatar, né, um pouco sobre como os tribunais trabalhistas eles vêm lidando, vêm julgando essas questões, né, ligadas aos transtornos mentais no ambiente de trabalho. E aí eu pensei que esse fosse um assunto bem relevante, né, e bem oportuno, porque nesse contexto de pandemia, o que nós temos como uma tendência aí de surgimento, de crescimento, de discussão, se dá com relação ao chamado burnout, que é também uma doença reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, e ela tem um nome, né, conhecido como burnout, mas oficialmente ela é tratada como uma síndrome de esgotamento profissional, né? Então, veja, o que seria essa burnout, né? A ideia de burnout é a ideia de queimar por completo, queimar por dentro, né? Ela tem uma identificação, ela está muito próxima de sintomas como da depressão, como das síndromes de ansiedade, mas ela tem uma especificação, né, bem delimitada. Ela é um estado físico, eu vou até ler aqui, ela é um estado físico e mental de profunda extenuação, que se desenvolve em decorrência da exposição significativa a situações de alta demanda emocional no ambiente do trabalho. É um sentimento de exaustão, é um sentimento de fracasso, por um excessivo desgaste de energia e recursos internos, né? E aí a gente vai ver esse problema acometer as pessoas, mais ainda agora, né, em razão do trabalho de home office, que já ocorria, já era uma tendência, mas agora ele se precipitou e se tornou praticamente uma regra, né? O que era uma exceção praticamente se tornou uma regra para muitas categorias profissionais. Então, o teletrabalho, que já vinha regulamentado pela reforma trabalhista, no artigo 75, e agora, né, tem sido, por exemplo, no nosso caso como professores, praticamente toda a classe de professores está trabalhando hoje como home office. E aí, então, esse burnout ele acaba que sendo um grande fator, né, de risco de doenças ocupacionais precipitados agora por essa aceleração do teletrabalho. E a gente vai ver, então, como que isso pode se dar, mas não só no teletrabalho, isso pode ocorrer também em qualquer forma de trabalho. Que sintomas existem, né, na burnout? Fadiga, no caso físico, fadiga, sensação de exaustão, cansaço crônico, dores de cabeça frequente, alteração de sono, dificuldades respiratórias. Eu estou trazendo informações, pessoal, de um estudo de 48 processos que foram de julgamentos de casos envolvendo burnout lá no Tribunal Superior do Trabalho. Esse é um estudo de 2019 que mapeia, né, na verdade é um perito, né, judicial que elabora laudos na área do direito do trabalho, que envolve essa questão da inspeção médica, e ele então é especializado nessas doenças de transtornos mentais. Então ele trouxe um perfil, né, de como o burnout tem sido julgado, tem sido abordado, né, pelos tribunais trabalhistas, e ele vai direto no TST, que é o nosso Tribunal Superior do Trabalho. Os sintomas psicológicos, atitudes negativas consigo mesmo, a depressão como sintoma, o sentimento de culpa, ansiedade, raiva, baixa tolerância à frustração, os efeitos no próprio trabalho, né? A diminuição no rendimento, o absenteísmo, o atraso, a insatisfação, a pessoa ela se torna improdutiva, ela se torna irresponsável, ela se torna indiferente, desatenciosa, emocionalmente fria, né? Embotada, empobrecida nos vínculos laborais, nos vínculos afetivos. É uma negação, né? É uma espécie de entrega, é uma espécie de acabou, é uma espécie de, eu diria o seguinte, eu não consigo mais, né? A pessoa realmente ela está renunciando e se anulando e está desistindo, né? Em razão desse esgotamento, dessa queima interna, e isso não é a depressão, pessoal. O pessoal da saúde, a área da saúde, eles catalogam essa doença, tipificam essa doença como de sintomatologia própria, síndrome de esgotamento profissional. E a depressão ela pode estar associada a ela, ou não, né? O que nos interessa no burnout não é o burnout que é ocasionado por
fatores diversos. Por exemplo, profissionais liberais, advogados, têm uma grande tendência ao burnout. Se nós não cuidarmos da nossa saúde mental, nós podemos incorrer em burnout. E eu não sou empregado, eu sou um advogado, profissional liberal, dono do meu escritório. O meu esgotamento se dá em razão do trabalho e a minha relação é com o meu cliente. Nós vivemos inúmeras situações de pressão, nós sempre lidamos com litígio, mas o litígio dos outros. Só que nós muitas vezes internalizamos esse litígio. Eu mesmo já tive que aprender a separar, né, o problema do meu cliente do meu, porque às vezes nós carregamos toda essa carga emocional e nós acabamos assumindo assim um compromisso por resultados que nós não controlamos, porque não depende apenas da atuação do profissional, aquela ideia da obrigação de meio, obrigação de resultado. Então, veja, não é só o trabalhador empregado que sofre desse tipo de esgotamento, é qualquer pessoa que lida com situações de pressão envolvendo a atividade profissional, né? Então, o que nos interessa aqui é o nexo causal, né, que está associado ao trabalho e às organizações, ou seja, o trabalho empregatício, o vínculo empregatício. E aí a gente vai perceber também um conceito importante, né, é o chamado nexo técnico epidemiológico, que é uma espécie de método, né, criado, né, pela legislação previdenciária que associa os Códigos Nacionais de Atividade Econômica, lá da Receita Federal, que é o CNAE, que tem lá naquele cadastro da Receita Federal, com as doenças CIDs. Então, você consegue estabelecer uma relação entre quais são os tipos de doenças que incidem mais, que são mais ocorrentes, né, que estão mais frequentes em determinados tipos de atividade. E a gente vai perceber nesse cruzamento, né, um nexo técnico-epidemiológico muito alto de burnout em algumas atividades em detrimento de outras. Então, são as funções administrativas que acometem mais trabalhadores em burnout. São doenças, são situações de cargos e funções gerenciais, né, coordenadores, supervisores, média gerência. São esses que estão mais sujeitos à situação de burnout. Se a gente pensar em termos de setores, bancos, né, são uma categoria que faz muita gente adoecer nas questões de transtorno mental. Então, a gente vai encontrar esse problema também em trabalhadores da educação, em trabalhadores da saúde, trabalhadores da área de segurança, policiais, assistentes sociais, agentes penitenciários, né, professores, no modo geral. Então, a gente vai encontrar determinados grupos que estão mais expostos a esse tipo de situação, né? Tem sido descrito um aumento muito grande, né, dessa síndrome, né, em trabalhadores provenientes aí de ambientes que têm passado por transformações, né, essas reestruturações estratégicas, processos de fusões, processos de cisões, processos aí de downsizing, né, onde você tem lá enxugamentos. Cada vez mais, né, as gerências têm sido sobrecarregadas, e essa sobrecarga das gerências, né, tem acometido os trabalhadores, né, com essa situação de burnout. Nesse estudo de 48 processos do TST, mais de 50% dos casos ocorreu em empresas de telefonia e ocorreu em empresas bancárias, né, no setor financeiro. E é interessante que existe um estudo dizendo que 30% dos trabalhadores brasileiros, eles, em algum nível, em algum grau, eles sofrem desse tipo de problema. Mas os casos que são levados à justiça são aqueles casos onde as empresas elas têm maior capacidade de cumprimento, de pagamento de uma condenação. Então, acabam que grandes empresas sendo condenadas por burnout, mas isso ocorre na pequena, na média, em diversos setores. Isso, na verdade, é uma doença do século, né? Esses problemas de transtornos mentais. Também existe um estudo, né, que estabelece indicadores sobre como você consegue extrair, né, de forma objetiva se aquela pessoa se encontra acometida da doença do burnout. E você tem, então, o Maslach Burnout Inventory, que trata de 3 indicadores. Um é o esgotamento emocional, que se caracteriza pela perda de energia, pela sensação de esgotamento das reservas emocionais, né? Outro é a despersonalização, que significa, né, a pessoa não se considerar mais como um indivíduo, mas ela ser vista como um objeto, né? Um estado de negativismo, né, de desconsideração, de desrespeito para a própria pessoa. Ela se sente assim, tratada, e ela passa a se ver como um mero objeto, como uma peça, como uma engrenagem, como um número dentro da organização, que é a chamada despersonalização. E o terceiro ponto é a questão da competência pessoal, né, que é a perda, né, a diminuição, a redução das competências, né? Então, veja,
como que o burnout tem sido associado ao trabalho, né? Isso a partir do relato de peritos, a partir das evidências extraídas do processo, né? Do conjunto de fatos que são levados ao juiz para descrever o problema e para daí extrair conclusões. Excesso de carga horária de trabalho, múltiplos vínculos empregatícios, muitos empregos, preocupação com perda de emprego, cobrança excessiva, né, em relação à meritocracia profissional, um perfeccionismo, e cada vez maior, progressivo, né? E interessante, fatores tecnológicos. E aqui a gente vê um grande problema, né? A tecnologia, ela tem acelerado a produção. Isso é uma questão do momento, né? A tecnologia tem acelerado a produção, e essa sobrecarga, né, da produção, ela tem, né, também exigido maior produtividade das pessoas. O que deveria ser, na verdade, um apoio para diminuir a sobrecarga humana tem sido um fomento à sobrecarga humana. Essas novas tecnologias, elas deveriam facilitar o trabalho humano. Ao invés disso, né, elas estão ampliando o desgaste e estão aumentando, né, a dedicação ao trabalho. Isso tem sido um grande paradoxo, né, e um paradoxo que não tem sido resolvido, né, nos estudos, nas pesquisas que têm discutido o futuro e a tendência do trabalho nesse sistema de automação, nesse ambiente de trabalho virtual e nesse ambiente de trabalho onde nós vamos cada vez mais conviver com a chamada inteligência artificial. A gente percebe que cada vez mais nós estamos sendo comparados com máquinas e nós estamos sendo exigidos, né, cada vez mais tendo em vista a competição que nós estamos tendo com as próprias máquinas. Isso tem nos feito adoecer. Isso tem nos feito incorrer em situações de doenças mentais, transtornos mentais. Isso tem sido um dos grandes fatores de burnout. Eu tenho casos, né, na minha experiência profissional, eu já trabalhei muito contra bancos, né, na área trabalhista bancária, e você vê situações, por exemplo, de profissionais que, por medo de perder emprego, porque eles são é dito o seguinte para o trabalhador: você tem uma empregabilidade baixa. Trabalhar para banco é bom porque você ganha bem, mas saiba que se você sair do banco lá fora, você não tem colocação. Isso faz com que os trabalhadores eles tenham uma atitude de dependência do trabalho tão grande, que eles se sujeitam a qualquer coisa. Eu tive casos de clientes meus, né, que se sujeitavam a jornadas de 14, 15, 16 horas. Por quê? Porque eles tinham medo de perder o emprego. E a empresa não pagava essas horas. Ela disse: não, eu não tenho verba para pagar isso. Então, eu vou fazer um acordo com você. Você não passa a catraca lá, você não controla o seu ponto. Você entra, você sai, sem o controle. Eu abono as suas, entre aspas, faltas. E eu vou colocar aqui que você vai trabalhar à noite. Então, você vai receber o adicional noturno sobre todas as suas horas. Dessa forma, está paga, né, a sua, entre aspas, hora extra. Então, o que acontece? O gestor ele tem uma meta muito grande, cada vez mais difícil de atingir. Então, ele fica criando, né, mecanismos paralelos, né, para garantir que a sua equipe consiga entregar aquele resultado. Muitas vezes esse gestor também depende dessa meta para receber bônus. Então, ele faz o diabo, né, ele faz o que for necessário para garantir, e ele despista o próprio sistema. Então, o sistema está lá: não, nós temos uma política, né, ocupacional, de qualidade de vida no trabalho, nós temos aqui academia de ginástica, nós temos aqui ginástica laboral, nós temos todos os programas possíveis e imagináveis. Mas, na realidade, dentro daquele feudo, dentro daquela grande empresa, está acontecendo um inferno para o trabalhador, né? Então, isso, infelizmente, é muito comum dentro de grandes instituições, dentro de empresas multinacionais, dentro de instituições bancárias, pessoal. Esse meu cliente, por exemplo, ele teve um problema, né, lombar tão grave, que ele não conseguia trabalhar, né, sem remédios analgésicos. Ele precisava dos analgésicos para suportar as dores lombares que ele tinha. E ele começou a trabalhar de joelhos, né, sobre as cadeiras, para poder, então, arrumar uma posição e continuar trabalhando. Com isso, ele pegou um apelido lá da empresa, né, dentro do banco. Ele era o pagador de promessas. Então, veja, né, ali não foi apenas uma situação de burnout, ali foi o assédio também profissional. Porque no assédio é diferente do burnout. O burnout é uma sobrecarga, né? É uma exigência de trabalho em cima de trabalho. O assédio, existe uma intenção de constranger, de desqualificar, de ferir a dignidade da pessoa. E isso de uma forma recorrente, de uma forma contínua. E aí você tem, né, outras consequências, no caso do assédio moral, assédio profissional. Aqui nós estamos falando de uma doença que acomete as pessoas em razão de uma sobrecarga, né, de excessos, né, de trabalho, de desrespeito às jornadas de trabalho.
Uma questão também que está muito relacionada com o burnout é que agora, nesses momentos de trabalho remoto, as empresas muitas vezes não têm respeitado o chamado direito à desconexão. Nós não temos no Brasil uma legislação que trate do direito à desconexão. A França, por exemplo, tem uma lei, a chamada Lei da Desconexão. Fica bem claro, por exemplo, na legislação francesa, que fora do expediente contratado, o empregador ele é proibido, né, de se dirigir ao empregado para questões de trabalho. Então, o envio de um e-mail, o envio de um WhatsApp, qualquer abordagem, qualquer cobrança feita, por exemplo, sábado à noite. Você trabalhador, né, nós estamos lá desligados do trabalho, de repente o seu chefe entra no WhatsApp, entra no seu smartphone e faz uma cobrança, dá uma bronca, já adianta todo o expediente da semana seguinte. Aquilo, de alguma forma, afeta a sua tranquilidade, o seu descanso, o seu sossego, o seu momento de vínculo familiar, de uma forma tal que, pronto, você perdeu aquela noite de sono preocupado, né, com o seu emprego, preocupado com a sua renda, preocupado com o que o seu chefe vai exigir, preocupado com a meta que você não vai conseguir, então você vai ter que antecipar o expediente. Com isso, você vai passar sábado e domingo trabalhando. Então, aquela comunicação, aquele contato, né, do seu chefe com você, trabalhador, pronto, né, já desrespeitou, já quebrou todo aquele processo mental de descanso. E você já entrou em fadiga novamente, né? Então, essa situação de desconexão é uma situação que o Brasil não tem regulamentado, mas nós temos, a partir dos princípios da dignidade da pessoa humana, a partir da lógica da proteção trabalhista, né, conseguindo no Brasil já alguns resultados, como, por exemplo, o reconhecimento de que, se isso for uma situação constante, isso gera, por exemplo, chamada horas de sobreaviso, que é algo paralelo, né, ao que acontecia com os ferroviários, está lá numa súmula 428 do TST. Nós temos, né, alguma coisa assim parecida com a ideia de conexão no Instituto do Sobreaviso Trabalhista. Mas isso não resolve o problema do burnout. Isso paga a hora extraordinária trabalhada à disposição, mas não tira, né, do trabalhador aquele sossego, aquele necessário descanso, aquela desconexão com o trabalho que ele precisa ter. Ainda mais em se tratando de trabalhos remotos, de teletrabalho, né? Então, a gente tem, por exemplo, um caso que é muito recorrente na jurisprudência trabalhista com o Banco Bradesco. O Bradesco ele tinha um programa de trainet. Ele fazia o quê? Ele fazia cursos à distância. A Universidade Corporativa Bradesco, ela fazia ali uma lista de 100, 150, 200, 300 cursos. Cursos de 1 hora e cursos de 30 horas. E ela não exigia, ela não obrigava, mas ela estimulava as pessoas a fazer. E tinha que ser feito fora do expediente bancário, porque no expediente bancário ela tinha que trabalhar. E ela disponibilizava, inclusive, computadores, locais para as pessoas, então, se logarem, e os gerentes cobravam aquilo como meta, cobravam aquilo assim. Havia uma pressão implícita, eles diziam, nós não podemos obrigar, mas eles obrigavam. E no momento de despedir, por exemplo, eles olhavam lá quem fazia, quem não fazia o curso, até como critério, né, de desempate. Então, no final das contas, todo mundo se sentia obrigado a fazer. Começou, então, a haver condenações na justiça. Todos esses tempos, os trabalhadores começavam a juntar os comprovantes, os certificados dos cursos que faziam, no horário que faziam, demonstrando que eles eram feitos fora do horário de trabalho, demonstrando todo o nexo de exigência, vinculação à continuidade no emprego, na realização desses cursos, e começaram a surgir o quê? Começaram a surgir condenações de horas extras. E aí tem bancário aí que ganhou muito dinheiro, né, com essas horas extras, né, a partir dos trainets, né? Aí o banco mudou a sua regra, né? O banco passou a estabelecer institucionalmente que não é obrigatório, é sugerido, e que só fosse feito dentro do horário bancário. Então, na prática, né, isso limitou muito a realização desses cursos. Acabou com o programa deles, praticamente. Então, veja, são situações que levam ao burnout. O que nós podemos dizer, né, como consequência de tudo isso a partir da justiça do trabalho? E aí eu paro para falar e deixo a palavra para vocês, para a gente poder fazer o bate-papo que a gente propôs aqui. Em primeiro lugar, que isso é uma doença, né? E ela é uma doença profissional. Então, isso gera o afastamento previdenciário, né? O trabalhador ele tem direito ao auxílio doença acidentária, o Código B91, mas ele também pode ter um afastamento do burnout não associado ao trabalho. E aí você vai ter o auxílio doença previdenciária, né? Então, ela pode ser uma doença ocupacional, como pode não ser. Sendo uma doença ocupacional, tendo relação direta com o trabalho, no retorno desse profissional ao trabalho, ele tem a estabilidade provisória de 12 meses, lá da Lei 8.212, né, artigo 118,
que é a estabilidade do acidentado, né? E é uma equiparação ao acidente de trabalho. Existe a questão também da responsabilidade civil. E aí o código NTEP ele ajuda, porque ele gera uma culpa presumida, né? Porque o empregador ele tem direção, ele tem o controle, ele tem todo o gerenciamento da estrutura, da dinâmica, da organização do trabalho. Então, cabe a ele também gerenciar esse ambiente de trabalho para ser um ambiente seguro, um ambiente que não seja produtor, né, gerador de doenças, né, de síndromes como essa. As indenizações, veja, nessa pesquisa do TST, a maior indenização que nós pesquisamos ela foi de R$300 mil. Hoje, nós temos na legislação trabalhista, a partir da reforma, uma tarifação. Né? Todas as indenizações em razão de atos ilícitos trabalhistas, né? Eles variam de 3 vezes o valor da última remuneração do empregado, chegando até 50 vezes o valor da última remuneração do último salário. E uma quarta consequência pode ser a dispensa indireta. Nós temos lá no artigo 483 a chamada justa causa do empregador. O empregado ele pede a demissão, mas essa demissão não está fundada no ato de vontade, está fundada na culpa do empregador. E a consequência é que ele recebe os valores como se tivesse sido demitido sem justa causa. Que situações são essas do 483 da CLT? Por exemplo, né, que se forem exigidos, eu vou ler aqui o 483, se forem exigidos serviços superiores às suas forças, defesos ou proibidos por lei, contrários aos bons costumes, alheios ao contrato. Se ele for tratado, né, pelo empregador ou por seus superiores com rigor excessivo. Se o trabalhador correr perigo manifesto de mal considerável ou se o empregador simplesmente não cumprir as obrigações do contrato. Aí eu digo, por exemplo, do atraso salarial. Mas situações, né, de burnout podem estar relacionadas também com rescisão indireta. Então, são várias as consequências, né? O processo é um processo muito desgastante, é um processo que vai depender muito da prova pericial, a caracterização da doença e o caminho de entrada, né? Eu diria que sim, o caminho seguro é o reconhecimento dessa doença profissional pelo INSS, né? Quando houver o afastamento previdenciário. Então, se você tem um burnout reconhecido pelo INSS e um afastamento B91, eu diria que você já tem uma evidência objetiva de que aquela doença ela é do trabalho. Isso, então, gera como consequência a possibilidade de você buscar também essa reparação de quem deu causa a isso ou agravou essa situação, que no caso é o empregador. Tá certo? Então, eu não estou falando assim, propriamente da pandemia, mas eu digo que a pandemia, né, ela tem sido um fator que tem precipitado, que tem gerado, né, uma incidência ainda maior desse problema que já ocorre nas relações justo-trabalhistas, em razão do trabalho remoto, né, e em razão também desse aumento da automação no trabalho, fazendo com que a gente não tenha divisão clara entre o que é o momento de trabalhar e o momento de descansar, o momento de ter as nossas relações interpessoais não associadas ao trabalho. E isso, então, é uma questão para os profissionais de saúde, inclusive, nos ajudar, né, na área do direito a estabelecer regras, mecanismos, políticas, padrões, né, cuidados, orientação. Eu acho que depende muito do empregado também de se posicionar, né, e também, sobretudo, do empregador. Então, eu deixo agora a palavra com vocês, né, e fico aqui à disposição naquilo que eu puder contribuir. A Kelly falei 48 minutos. Seria reparação por danos morais? A Kelly Moroni pergunta. Isso, Kelly. São reparações por danos morais, nesse caso. As reparações são por danos morais. Muito bem. Alguém mais gostaria de participar? Participar em vídeo? A Rosa está levantando a mão. Diga, Rosa. Em vídeo não, professor. Pode ser em áudio, então. O Hector também está levantando a mão. Depois da Rosa, pode ser. Vamos lá, Rosa. Então, essa síndrome, ela é uma, assim, é fácil de ser aceita pelo INSS, no caso, por exemplo, como você citou, né, você tem o seu escritório e tal, então, se a pessoa desenvolve, vamos dizer, pela própria pandemia mesmo, será que é uma coisa, assim, fácil de conseguir que o INSS reconheça? Então, é uma questão, a sua pergunta ela é melhor respondida pelos profissionais da saúde do que por nós, da área do direito, né, Rosa?
Mas eu vou dizer para você o seguinte, a gente não somos nós que fazemos o diagnóstico. Eu tenho burnout. Não sou eu que escolho ter burnout, né? Eu relato para um profissional, né, especializado qual é a minha rotina, quais são as práticas, né, que eu realizo, qual é o ambiente de trabalho ao que eu estou exposto, quais são os sintomas que eu apresento, né, no meu distúrbio. E ele, então, ele tem indicadores, ele tem já metodologias, ele tem todo um arsenal, né, de conhecimento especializado, comportamental, que vai fazer o diagnóstico. E mesmo para os profissionais da saúde, os psiquiatras, né, por exemplo, psicólogos, esses diagnósticos são diagnósticos difíceis, né? São difíceis, porque eles teriam que observar, teriam que conviver, é quase que uma etnografia, que a gente chama, né? É quase que um conviver junto para você dali extrair os comportamentos e dali conseguir fazer um enquadramento de uma tipologia. Então, não sou eu que resolvo que vou ter burnout, às vezes eu nem sei que tenho. Eu sou afastado por quê? Porque houve uma impossibilidade de trabalhar por questões comportamentais, distúrbios emocionais. E aí ele vai, né, no seu diagnóstico, identificar qual é a natureza, né, desse distúrbio. Isso pode ser um burnout, percebe? Então, eu diria que sim, não somos nós, né, que temos os elementos para identificar isso, né? E eu diria assim, como profissional, né, eu nem tomaria eu diria assim, teria essa audácia de dizer, olha, é burnout. Eu relataria o fato, ele está impossibilitado de trabalhar por questões emocionais, psicológicas, até mesmo psiquiátricas, e isso em razão de situações havidas no trabalho. Agora, se isso vai nos dar uma depressão, se isso vai ser um burnout, se isso vai ser um pânico ou uma ansiedade generalizada, será o profissional da saúde que vai identificar. E, de qualquer forma, qualquer que seja o código da doença, se tiver associado ao trabalho e se o trabalho, né, gerou ou desencadeou ou agravou aquela situação, o empregador é responsável. Então, para nós, pouco importa. Eu trouxe o burnout como um bom exemplo, né, de algo que está muito, muito próximo da gente. Mas a tua pergunta me ajuda a até fazer esse esclarecimento. Obrigado, viu, Rosa? Eu que agradeço. Um pouquinho o Hector levantou a mão e talvez mais alguém depois que está falando, né? Gostaria de você participar. É a professora Maria, só esclarecendo aqui com relação à identificação do burnout, assim, não é minha área, né, porque eu sou da área da nutrição, mas normalmente, para identificar esse tipo de doença, existem protocolos, questionários validados, em que vão dar a direção do quanto que a pessoa ela está enquadrada dentro daquele quadro clínico ou não, né? Mas eu acho legal o professor colocar que, independente da classificação da doença, é uma questão que foi ocasionada pelo trabalho. Mas existem, os médicos, eles vão seguir um protocolo para poder enquadrar ou não dentro desse CID. Perfeito. A palavra protocolo é importante para nós. Existe método, né? Existe uma ciência. E é interessante como os problemas, eles são interdisciplinares. Como cada vez mais nós, profissionais do direito, precisamos dos profissionais da saúde, né, ao nosso lado, para identificar os fenômenos, para tratar dos fenômenos, para entendê-los, e como também o profissional da saúde precisa conhecer, né, quais são as implicações jurídicas, né, desses acometimentos. Quer dizer, é muito interessante essa conversa com uma professora como a professora Maria de Souza, que está aqui com a gente, entendeu? E mais outros professores da área da saúde que eventualmente estejam aqui, né? Muito legal. O Hector está com a mão levantada? Fala, Hector. Isso, professor. Tudo bem? Bom dia a todos. Bom dia. Professor, a minha questão ela vai ao encontro de dois temas. Primeiro, na verdade, seria um pouco sobre essa evolução, né, em relação a essa patologia, né, em detrimento de outra patologia que era muito forte até após a Revolução Industrial, que seria essa patologia advinda de esforços físicos, né, a partir de trabalho braçal, enfim. Movimentos repetitivos, né? Isso. E meio que também o senhor acabou respondendo para mim, né, que, de certa forma, esse transtorno mental hoje ele é muito mais latente do que propriamente, não somente, né, mas como o senhor falou também, a questão de postura, né, mas eu acho que esse é um dos males, né,
bem evidenciados, né? Essa questão mental, né? Esse desgaste mental, e, enfim, que acaba culminando até em relação ao emocional também, né? Mas enfim, acho que você acabou respondendo. Mas só uma outra questão. O senhor acha que as faculdades, né, em relação à educação, o senhor acha que as faculdades, elas estão trabalhando esse tipo de conceito com os alunos, preparando os alunos, por exemplo, para futuros problemas como esses, né? Tipo, até mesmo de acabar fugindo desse problema que assola todos nós aqui em relação a esse fazer, eu preciso fazer por medo de perder, por exemplo, alguma coisa. Você acha que a faculdade ela acaba, por exemplo, retornando aqueles princípios que eram tratados, por exemplo, na Grécia, que discutia-se o problema, discutia-se a ciência, conceitos, né, nessa linha horizontal? Olha, Hector, a sua pergunta ela é muito abrangente, né? Falar de todas as faculdades, falar de termos genéricos, eu acho um pouco arriscado. Mas eu posso falar por nós, pela nossa experiência na Anhanguera. O que eu vejo na Anhanguera? Nós estamos aqui fazendo uma discussão extremamente relevante, reflexiva, interdisciplinar e trazendo consciência, né, para vocês sobre um problema moderno, fazendo com que vocês tomem não só essa consciência, mas que vocês multipliquem essa ideia, essa mensagem e levem isso para suas famílias, para os seus relacionamentos. Então, eu diria que o papel a universidade está cumprindo um papel aqui, nesse momento agora. Isso expressa, isso responde um pouco a sua pergunta, na prática, o que nós estamos fazendo, entendeu? Eu também vejo que existem programas na nossa universidade que falam da qualidade de vida. Existem lá, né, cursos, seja na plataforma online, sejam presenciais, aos sábados, que tocam no tema qualidade de vida. Então, eu diria que é um ponto, assim, é um mérito que eu quero situar. Eu não estou fazendo aqui nenhum tipo de simplesmente apologia, defesa. Não, eu tô reconhecendo, né? Nós temos muitos problemas em todas as organizações, não há exceção. Mas nós estamos aqui, né, de certa forma, fazendo jus à sua pergunta. Eu acho que está respondida pela prática aqui. O que você acha, professora? Eu acho que é isso mesmo, prof. Tem o programa de qualidade de vida da instituição para com seus funcionários, que nesse tempo de pandemia vem indicando, por exemplo, a prática de yoga, de meditação, eles fazem lives. Nós temos uma rede interna chamada Workplace, em que eles divulgam boas práticas. Então, é uma possibilidade para o funcionário que está se sentindo sozinho, sobrecarregado, ter algumas alternativas, algumas válvulas de escape, né, nesse período, para ajudar também nessa questão emocional. Isso. E também o aluno, né, professor? Eu acho que o aluno também está... O fato da gente poder discutir isso de uma forma interdisciplinar, eu acho que eu acho de uma riqueza. Eu acho que espaços como esse a gente só tem que aumentar, né, esses tipos de discussões, trazer a saúde para o direito, o pessoal da educação física, da psicologia, né? Enfim, eu acho que a gente tem muito o que discutir e ampliar nessa questão. E prepará-los, instrumentalizá-los para também atuar no direito nessa área, né? E isso a gente também faz quando nós tratamos do tema da responsabilidade civil, dentro do contexto do direito do trabalho, como também na disciplina de responsabilidade civil, que vem lá do direito civil, né? Não sei se atende responde para você, Hector, mas eu acho que sim, viu? Claro. E é legal, pessoal. Hoje eu vi que, até por conta da afinidade, tiveram mais alunos da área do direito aqui presentes. Também tem outros de outras áreas, mas acabou predominando um pouco mais o direito. Mas é legal a gente falar que a Semana Interdisciplinar ela ainda continua, né? Ela tem a palestra hoje à noite, que é sobre métodos de desinfecção para praticar em ambiente doméstico. Amanhã a gente vai falar sobre hidroxicloroquina, sem tentar entrar nessa questão política, porque a gente sabe que tem um impacto, né, uma influência muito grande, mas realmente com o embasamento científico, é o que a ciência diz, independente de partido, independente de lado, de posicionamento. O que a ciência diz a respeito disso? E vai ter a professora Dani também, que vai falar sobre relações civis.
Então, esse momento aqui não é só para os nossos alunos, é para todos os familiares de vocês, para todos os amigos. É uma palestra aberta, realmente para a gente trocar informação e a gente cumprir com o nosso papel também social dentro desse contexto, dentro desse período. Excelente. Tá? Então, está expandido aí o convite. Muito bom. Estou vendo aqui a Tamires falar, né? Minha psicóloga instrui fazer atividades paralelas, né? Para se desligar, pilates, yoga, dança, fisioterapia, exatamente, é isso aí. São as ações para nós tentarmos, né, remediar esse momento aí, essas situações de demanda, de crise. E quando há distorções, quando há desequilíbrios, exatamente nós do direito, né, nós somos muito ciosos de quando há, né, a injustiça na relação, é exatamente os órgãos do Poder Judiciário, é realmente o advogado quem vai ser o instrumento para corrigir essas injustiças. Então, nós também não devemos fazer assim o mau uso desses instrumentos do direito de ação, da judicialização, para judicializar qualquer coisa. Mas situações graves, situações que reclamam uma intervenção sobre a prática daquela organização, elas realmente devem ser levadas ao judiciário e somos nós que estamos aqui nos capacitando para isso. Então, quem não é da área do direito, né, deve entender, né, a nossa atuação como profissional como uma espécie de fiscal da justiça. Nós estamos aqui alertas, né, quando algum direito fundamental estiver sendo violado, quando alguma injustiça estiver sendo cometida, somos nós as pessoas que estão instrumentalizadas para recompor essa justiça, para qualquer que seja. Pode ser uma empresa, pode ser uma organização filantrópica, pode ser uma instituição financeira, pode ser uma pessoa natural, né, seja quem for. Nós somos neutros nesse sentido. O que nós queremos é a justiça, né? E eu acho que discutir a saúde, né, e justiça associadas, eu acho formidável, né? Eu acho bem legal. Uhum. Professor, eu fico à sua disposição. Pode falar. Professor, eu também tenho uma outra questão em relação ao teletrabalho. O senhor não... Eu não sei se eu entendi da forma correta, mas o senhor não acha que o teletrabalho ele pode ser uma alternativa de uma melhor produção, de um conforto, né, em relação a essa pressão toda que nós vivemos? Porque um exemplo pode ser até meio, perdão da palavra, pode ser até meio tosco, mas, por exemplo, o senhor, por exemplo, está trabalhando ali naquele ritmo, mas quando você está em casa, por exemplo, o senhor pode levantar, tomar uma água, por exemplo, caminhar um pouco, distrair. Não poderia ser uma alternativa para esses problemas? Então, é uma boa questão. Você fez uma questão muito interessante para a gente refletir. O teletrabalho, ele melhora ou ele piora, né, a saúde do trabalhador? Então, é uma pergunta relevante para que a gente possa, então, discutir e refletir. Na realidade, a questão não está no teletrabalho. O teletrabalho ele é apenas o quê? É uma tecnologia que possibilita uma nova forma de interação, de comunicação. Tudo vai depender da maneira como as pessoas envolvidas nessa relação de teletrabalho, elas se posicionam, se comportam. O teletrabalho, ele pode ser ele pode otimizar o meu trabalho, ele pode evitar, por exemplo, o meu deslocamento. Eu não tendo que me deslocar, eu estou também sendo poupado de risco de um acidente de trânsito, um risco de acidente de percurso. Existe uma série de vantagens, né, objetivamente falando, que realmente estão aí associadas ao teletrabalho. O conforto da minha casa, a possibilidade de eu dar uns 5 minutos e sair, estar em contato com a minha família. Não tenha dúvida que essas questões elas são questões que me beneficiam. Mas existe o outro lado. Pode ser também que eu, Ricardo, não tenha a disciplina, né, de estabelecer o que é trabalho, o que é a minha vida pessoal. E, por exemplo, tem muita gente que estuda na cama. Tem muita gente que nem se prepara para aquele momento de trabalho. A concentração não é a mesma. Você já não consegue discernir, né, separar o que é trabalho, o que é lazer. Você está trabalhando, mas você está no Netflix ao mesmo tempo, interagindo com... Então, veja, você está fazendo mau uso da tecnologia. Você está tornando o teletrabalho não um aliado, mas um adversário, né, que pode te levar a uma situação até de prejuízo, de perda de produtividade, de perda de oportunidade, de perda nos resultados.
Então, o problema não está no teletrabalho, o problema está na forma como nós nos comportamos diante dele. A mesma coisa a empresa. A empresa ela pode dizer o seguinte, com o teletrabalho, eu tenho lá o empregado, né, produzindo à disposição, eu tenho mais controle, porque, veja, nós no teletrabalho como professores, a supervisão que existe sobre nós agora é muito maior do que existia antes. Quando eu ficava fechado com vocês numa sala de aula, só eu e vocês sabíamos o que acontecia na sala de aula. Agora não. Agora, os meus coordenadores, o coordenador do meu coordenador, o diretor e o diretor desse diretor pode entrar na minha sala e me supervisionar. Então, ótimo, eles têm esse controle. E quem não deve e não teme, está excelente. Mas eles também podem sobrecarregar as pessoas, demandando desses profissionais, né, muito mais do que era demandado na situação presencial. Então, veja, o problema não está no teletrabalho, está na maneira como nós nos posicionamos no teletrabalho, empregado e empregador. O que eu vejo também no teletrabalho é que o teletrabalho ele retira de nós uma coisa que é necessária para o ser humano, que é o contato. Nós precisamos falar com as pessoas, não pela tela, nós precisamos conviver com as pessoas, tocar nas pessoas. Existem propriedades, né, que são assim, instintas em nós. O tato, o visual, o cheiro, o olfato, sabe? Gente, como eu tenho vontade de estar aí na faculdade com vocês. Eu gosto de estar aqui, tem um aspecto que é favorável, mas como eu sinto falta, entendeu? Do presencial. Então, eu acho que o caminho vai ser a gente aprender a lidar com a tecnologia, né, estabelecer controles, né, para que ela não nos engula, né, não nos consuma completamente, que nós a tenhamos como aliada, né, e não como uma adversária, e que nós procuremos o híbrido. Eu acho que a solução, o caminho vai para uma tendência híbrida. Nós vamos otimizar o nosso trabalho, né? E, como eu falei, a tecnologia ela tem que ser aliada, ela tem que ser parceira, ela não pode ser um instrumento de sobrecarga, né? De maior fator de acometimento de doenças. Então, o mau uso tem sido o problema. E a gente também vai ter que aprender a lidar com isso para, eu diria assim, aperfeiçoar esses instrumentos, né? Empresas e nós mesmos, né, como indivíduos, vamos ter que aprender, né, a conviver com esse mundo da tecnologia. Eu acho que a gente está num processo ainda. Professora, palavra é sua. Bom, é isso, pessoal. Vocês têm mais alguma dúvida? Isso mesmo, Kelly. A Kelly colocou que o futuro caminha para essa direção, tudo em forma online, principalmente nas universidades. É o futuro, né? Eu acho que com a pandemia, as empresas também já acenderam um alerta com relação para funções que podem realmente ser conduzidas na forma de home office, que vão ser entregues da mesma forma, só que ainda existem funções que, como o professor falou, por exemplo, no caso da nossa aqui, né? Uma aula prática, no direito não acontece tanto, mas uma aula prática numa cozinha, por exemplo, na área da nutrição, ainda não tem como fazer isso virtualmente. Então, essa forma híbrida, eu também concordo com o professor que é o futuro, e não só para as universidades, mas para as empresas no contexto como um todo, né? É isso mesmo. Professor, agora eu prometo que é a última agora, mas na verdade nem é uma pergunta, só complementando o que o senhor disse. Por que eu falei isso? Porque hoje eu faço estágio em um escritório que nós fazemos relações governamentais, e o que acontece? Foi interessante o exemplo que eu tive de lá. Nós fizemos uma pesquisa, né, de satisfação, e aí, com os dados, né, dessa pesquisa, a gente conseguiu perceber que essa possibilidade, e como a gente falou, né, o equilíbrio, né, tanto de home office, como também da questão presencial, porque isso também é essencial, mas como isso poderia afetar diretamente na produção do desenvolver de trabalhos das pessoas e tudo mais, né? Então, por isso que eu perguntei isso, né? Porque a pandemia meio que nos obrigou a enxergar essa possibilidade, mas sempre tendo esse equilíbrio, né? Percebendo os prós e os contras, né?
Mas Sim. era isso mesmo. Muito bom. Aí, obrigado pela sua contribuição. Nada. Professor, só fazendo uma observação, agora nessa época de pandemia, muitas pessoas que estão trabalhando no home office tiveram seus salários reduzidos e as responsabilidades continuam a mesma. Isso também não pode impactar no psicológico delas? Sem dúvida, mas aí nós temos que entender que essa perda, né, esse acometimento aí de eventual situação de ansiedade, depressão e até o burnout, ele não advém de um ato ilícito causado pelo empregador, mas sim de um caso fortuito ou de uma força maior que acomete todas as pessoas, inclusive o empregador. Então a gente tem que entender, né, esse desequilíbrio contratual dentro de um contexto de um fator extraordinário superveniente no contrato, que é a pandemia. E o que está acontecendo? Essa redução salarial, ela tem uma explicação. Em troca dessa redução, o que a legislação tem imposto às empresas? A estabilidade. Então, a gente precisa entender o seguinte, aquele princípio da intangibilidade salarial, ele não é um princípio absoluto, ele é um princípio relativo. E situações como lockdown, que a gente já viu, por exemplo, acontecer nas montadoras em crises recentes no país, também reduziram salários e jornadas dos trabalhadores com negociação sindical. Então, o contrato, a gente tem que entender o seguinte, eu tenho na minha mão uma bandeja, né, e nessa bandeja eu tenho 5 copos, e aí chega um terremoto e começa a fazer com que essa bandeja comece a tremer. Eu preciso manter esses 5 copos, né, sobre a bandeja. Então, se eu tiver que sacrificar um copo para que a bandeja fique ali, né, inteira nos 5, eu vou ter que sacrificar. Então, é um momento assim em nome de um equilíbrio, né, a situação ela é de convulsão, a situação é de movimento. E eu preciso manter a rigidez desse sistema. Então, existem sacrifícios que estão sendo feitos. Então, quando nós estamos olhando para esse momento de pandemia, a gente tem que olhar para fatores extraordinários ao contrato. Quando nós olhamos para a responsabilidade civil que impõe a punição a uma das partes em detrimento da outra, essa punição, essa responsabilização ocorre porque alguém está cumprindo um ilícito aí, está agindo de forma ilícita, prejudicando o outro, né? O Instituto da Lesão, por exemplo. Não é o caso da pandemia. A pandemia é extraordinária. Então, a perda, a diminuição dos empregos, ou melhor, a diminuição do salário e da jornada proporcional, né, relativa, juntamente com aquela ajuda emergencial, de uma forma transitória, seria assim, não é o ideal, mas é a solução possível para a preservação de milhões de empregos. Sem essa conduta, sem essa política, né, o estrago seria ainda maior para o sistema. Se algumas pessoas não vão suportar essa situação e vão incorrer em situações de crise, como o burnout, como a depressão, como a ansiedade, existe então o direito previdenciário para acudir, né? E aí essas pessoas que vão ficar, né, impossibilitadas de trabalho vão se afastar, vão receber auxílio previdenciário, mas esse auxílio previdenciário não vai ser o auxílio previdenciário na forma de acidente de trabalho, vai ser um auxílio doença previdenciário, vai ser o B31. Então, veja, o sistema ele tem já as suas válvulas de escape para reagir nas situações de incerteza. O ponto é que cada vez mais nós vamos estar convivendo num sistema termodinâmico. Cada vez mais o sistema será um sistema de volatilidade, de complexidade, de incertezas, né? Eu diria assim, de uma dinâmica cada vez mais e menos estático. E as instituições jurídicas elas estão evoluindo também para criar esses mecanismos de adaptação para manter a rigidez do sistema que vai estar em movimento. É como se fosse na engenharia civil, nós pensarmos que a tecnologia dos prédios chilenos e japoneses não segue a mesma técnica, né, dos prédios brasileiros, porque lá eles convivem com terrenos que têm atividade sísmica. Então, lá eles têm uma espécie de molas que estão ali nas fundações dos prédios, porque quando o terreno ele se move, os prédios também se movem e não caem. Aqui no Brasil, a gente não tá acostumado com isso, a gente não tem esse problema, a nossa tecnologia não tem a necessidade de conviver com esse problema. Se chegar um terremoto aqui, quebra tudo, cai tudo, desmorona tudo. Então, assim, cada vez mais a gente vai ter que conviver com atividades sísmicas nas nossas vidas institucionais. E nós vamos ter que ter estrutura emocional para isso. Então, a gente vai ter que aprender a viver nesse mundo novo, que já vem caminhando.
Eu diria que a pandemia, ela acarreta precipita uma série de coisas para as quais nós não estávamos preparados, mas se a gente for pensar também historicamente, há um século atrás, o mundo conviveu com uma grande pandemia que dizimou, né, 50 milhões de pessoas, que infectou 25% da população mundial. Então, assim, os nossos bisavós, no meu caso, a minha avó, que ainda está viva e nasceu em 1917, viveram esse mundo, viveram essa situação. Depois disso, 2 guerras, uma crise internacional, a quebra de 1930. Então, assim, a gente viveu o mundo da reconstrução, a gente viveu o mundo do 1960 para frente. Então, a gente ficou com a percepção, né? A Guerra Fria realmente é uma Guerra Fria, não foi uma guerra quente, né? Agora a gente está entrando no ciclo novo, e eu acho que de muitos problemas pela frente, pessoal. Nos preparemos, então, para os desafios e para as oportunidades que virão. Desculpa aí entrar no aspecto que foge um pouquinho do tema, né? Mas eu achei importante dizer, viu, professor? Sim, sim. Concordo, pronto. O mundo não vai ser mais como era antes, né? Isso é fato, e a gente vai ter que aprender a conviver num novo contexto de relação pessoal, de relação com o trabalho, relação com outras pessoas. O sair na rua não vai ser igual, né? A partir do momento que realmente houver essa flexibilização dos comércios, não vai ser mais igual, e a gente vai se adaptar, né? Como a evolução da história, como a evolução dos organismos vivos, a gente vai se adaptando, né, Pro? É isso mesmo. E estamos aqui, nós professores estamos firmes e fortes para ajudar vocês, né, nesse processo todo. Eu acho que o nosso papel vai ser esse, né? Muitas máquinas vão fazer o nosso trabalho, né, de reproduzir conhecimento, mas essa conversa, esse diálogo, essa relação que a gente está dando assim de personificar, né, a interação com vocês, isso uma máquina não vai ser capaz de fazer, não. Somos nós mesmos que vamos fazer. Então, eu quero estar pronto para ajudar vocês aí nesse caminhar. Viu? Isso mesmo. Pessoal, mais alguma pergunta? Podemos encerrar? Muito obrigada. Nada, Kelly. Então, tá bom. Muito obrigada, professor, por ter aceito o convite, participar da nossa semana. Muito obrigada a presença de todos. E nós nos encontramos aí nas próximas palestras, tá bom? Então, era isso. Para todos. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado aí, professor. Obrigado a todos.